Boa noite a todos, nossos irmãos e os visitantes. Eu queria falar um pouco com você nessa noite sobre igreja. Quando a gente fala para um cristão sobre igreja, é a mesma coisa que falar para uma pessoa sobre família. Porque todo ser humano está numa família, não é? Por maior que seja o seu problema familiar, por mais desentendimento que haja, tem umas famílias que são verdadeiras quadrilhas, não tem? É uma coisa estranha chamar de família, mas todo ser humano, por mais difícil que seja o histórico familiar, ele está envolvido numa família, ele tem uma história genética, ele tem uma árvore genealógica, ele tem um código de DNA, ele tem uma família. Da mesma maneira, todo cristão, toda pessoa que um dia conheceu a Jesus, toda pessoa que é salva, que confessou Jesus como Senhor, também tem uma igreja. Ele está relacionado, ele precisa estar envolvido, ele precisa estar inserido numa igreja. Assim como não existe uma pessoa sem uma família, não existe um cristão sem uma igreja. E de onde eu tiro isso? Eu tiro isso de 1 Coríntios 12, capítulo 12, no versículo 12, no versículo 13, fala o seguinte, que toda pessoa que recebe a Jesus, ela é batizada com o Espírito Santo, e o texto fala que fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E nós formamos então um só corpo e fazemos parte do corpo de Cristo. Todos os cristãos, todas as pessoas que são salvas, fazem parte do corpo de Cristo, fazem parte da igreja, desse corpo místico de Cristo. Nós chamamos então de a igreja de Jesus. Essa igreja universal que é reunida em todo e qualquer lugar, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas e nações. Pessoas que são reunidas hoje, que foram reunidas ontem e que serão reunidas amanhã e que confessam a Jesus Cristo como Senhor, fazem parte dessa igreja, da igreja de Jesus Cristo. Mas existe uma outra denominação para a palavra igreja, que não diz respeito só a esse corpo místico de Cristo, essa coisa espiritual, que sempre que nós falamos de igreja, nós estamos falando sobre esse corpo de Cristo. E eu quero falar sobre esta outra denominação, a palavra eclésia, que vem lá do grego, desse ajuntamento de pessoas. Essa palavra eclésia é a palavra que dizia a respeito da Assembleia dos Cidadãos Gregos. Era o ajuntamento dos cidadãos gregos que tinham que discutir os problemas da polis, da cidade. Eles se reuniam para discutir os problemas. E essa palavra eclésia começou a ser usada para designar, para denominar o ajuntamento dos cristãos. Jesus mesmo usou essa palavra eclésia lá em Mateus 18, quando ele está falando sobre perdão. E ele está dizendo, quando você tem alguma coisa contra o teu irmão, você vai, você se acerta com ele, não deu certo, você chama mais dois, não deu certo, você reúne a igreja. E Jesus não está falando que você reúne o corpo místico de Cristo, as pessoas de todo lugar, de toda tribo, de toda língua e nação, não. Está falando daquele ajuntamento de pessoas, aquela igreja local. E sobre essa igreja local, sobre essa comunidade de cristãos que se reúne aqui e ali, que você vai ler lá na palavra, a igreja que se reúne em Éfeso, a igreja que se reúne na Galácia, a igreja que se reúne lá em Filipos, e a igreja que se reúne aqui na Graça e Paz, que hoje comemora 13 anos. É sobre essa igreja, a nossa comunidade, que eu quero falar com você hoje. Sobre nós, a Graça e Paz, nós como um ajuntamento, como que está a sua relação com a Graça e Paz? Porque veja bem, o corpo místico de Cristo, ninguém sabe quem está inserido e quem não está. Não é verdade? Pode olhar o sujeitinho aqui bonitinho, sentadinho, todo domingo, e nem por isso pode ser que ele esteja inserido no corpo de Cristo. Pode ser que ele esteja no rol dos membros, assine a ata, e nem por isso ele está escrito lá no livro da vida. E pode ser que tenha muita gente escrito no livro da vida que não assinou a ata, não é verdade? Então a gente pode deduzir a respeito das pessoas
que fazem parte do corpo místico de Cristo, mas a gente não tem certeza, isso só o Senhor sabe. Mas a respeito da nossa relação com a igreja local, nós precisamos saber como é que está a nossa relação. Porque quando a gente vê a história da Graça e Paz, a gente vê que tem muita gente que já fez parte, que já não faz mais. Tem muita gente que pensa que faz parte, mas será que faz parte mesmo? Tem gente que fala, eu acho que eu já não faço parte, mas será que não faz parte? Eu queria que você pensasse, queria te convidar para você discutir, você pensar e você avaliar como está a sua relação com a igreja local. Você que é salvo, você que foi conquistado pelo sangue de Jesus, você que tem o selo, você que tem o sangue de Jesus, você que foi inserido no corpo de Cristo, e uma vez inserido no corpo de Cristo, você está hoje aqui na Graça e Paz, numa comunidade local, pronto para poder desenvolver todas as suas habilidades espirituais. Como é que está a sua relação? Como é que está o seu compromisso com a sua igreja local? E eu vou te dar 3 critérios para essa avaliação. Eu vou te dar 3 balizas para que você possa se avaliar. Essa conversa hoje é entre você e a GP. É para você discutir como é que está a sua relação com a GP. É tudo muito simples. E eu quero usar 3 versículos, tá bom? O primeiro deles, se você tem Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia em Hebreus 10, versículo 25. Se você está vendo que tem alguém do seu ladinho que não tem Bíblia, você empresta a Bíblia para ele, já dá uma cutucadinha e fala assim, não dorme não, já vai ser rapidinho. Você quer ouvir a música, ela já vai acabar. Dá uma cutucadinha aí e empresta a Bíblia para ele, para a gente poder ler esse versículo, tá bom? Todo mundo abriu? Ainda não? Sabe que tem Hebreus na sua Bíblia? É no Novo Testamento. Capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não vamos deixar de nos reunir. Isso ele escreveu para o pessoal há muito tempo atrás. Então, deixar de se reunir, deixar de estar junto, deixar de congregar, não é coisa nova. Não é coisa que está deixando de acontecer, que está começando a acontecer agora. A gente está passando por um fenômeno que as pessoas estão pensando que é coisa atual, mas não é. Que as igrejas estão começando a ficar mais vazias. Que na Europa as igrejas estão fechando. Igrejas históricas lindíssimas estão fechando. Não, isso é uma coisa antiga. E a palavra de Deus nos admoesta a não deixarmos de congregar, mas muito mais deixar de nos reunir. Essa palavra reunir, ela quer dizer na verdade sinagogar. Sinagogar é você se encontrar com o intuito de alimentar o seu senso de pertencer. Você se encontrar para você alimentar a sua identidade. O que era a sinagoga? Quando os judeus foram dispersos, perderam o seu lugar, perderam a sua terra, foi destruído o seu templo, eles queriam acabar com a história dos judeus. E o que eles fizeram? Eles construíram a sinagoga. E para manter a história dos judeus, para manter a crença, para manter a identidade, eles se reuniam constantemente, eles estudavam a Torá, e eles tinham naquele lugar, naquele tempo, que eles estavam juntos, e eles aplicavam um tempo de devoção, de compromisso em estarem juntos. Um momento onde eles reiteravam aquele senso de identidade, de pertencimento. Eles não eram como os outros, eles eram um povo diferenciado. E é essa a expressão que a palavra de Deus usa para nós. Não deixem de se reunir, porque vocês não pertencem a esse mundo. Vocês precisam se reunir porque vocês não são daqui. Vocês precisam se reunir para vocês perceberem que vocês estão aqui, mas vocês são cidadãos dos céus. Vocês precisam se reunir para adorar, porque o mundo é um mundo idólatra que adora a si mesmo. O mundo é um mundo que busca os seus próprios interesses. O mundo é um mundo que entra no vai e vem, que só quer saber de trabalho. O mundo só quer saber de conquista. O mundo só quer saber de ganhar
aferir lucro, o mundo não quer saber de doar, o mundo não quer saber de amar, e vocês não são desse mundo. Vocês são cidadãos dos céus. Vocês estão aqui com uma missão, e vocês precisam se reunir para vocês fortalecerem esse senso de pertencimento. Vocês precisam alimentar essa identidade de vocês. Vocês precisam dividir e multiplicar o amor. Vocês precisam se reunir. É necessário que vocês estejam juntos. E eu pergunto, quanto você tem estado junto? Você tem se aplicado em estar junto, em se reunir? Nos últimos dias nós temos tido um tempo maravilhoso aqui, porque a gente sai e vem os irmãos aqui para poder pintar, né? Ele ficou pintando aqui à noite, o André passou a madrugada toda mexendo na mesa, e os irmãos mexeram tudo lá atrás, e a minha mãe fez faxina na cozinha, e a Kézia veio com o pé quebrado, machucado para cima, mas a gente ri, a gente conversa, as crianças brincam, tiram foto, e é maravilhoso isso. E eu vou para casa sempre me perguntando por que esse período que a gente tem de tanta proximidade é só um tempo tão curto. Por que nós não podemos viver assim? Porque esse é o ideal para as nossas vidas, que nós vivamos juntos, que nossos filhos vivam juntos. Eles amam estar juntos, eles gostam desse momento onde eles estão juntos, e nós nos desdobramos tanto por eles, né, irmãos? Eles inventam fazer um esporte lá do outro lado da cidade, 3 vezes por semana a gente vai até lá, não é verdade? 3 vezes por semana. Aí eles querem vir na escola dominical, 1 vez por semana, 3 horas da manhã. Ah, não, tá louco. Tá louco. Vamos à noite. Tá bom já. Uma vez por dia tá bom. Sendo que a coisa mais preciosa que a gente pode fazer para os nossos filhos é investir na eternidade deles. Aí você fala, mas eu faço isso em casa. Mas quando você faz isso em casa, você está privando o seu filho da eclésia. Você está privando o seu filho do ajuntamento. Você está privando o seu filho desse senso de pertencimento, de identidade, de comunidade. E você está privando o seu filho de experimentar o que é o corpo de Cristo, o que é a prática do corpo de Cristo, o que é a vida da igreja. Porque a vida da igreja acontece aqui, quando nós estamos juntos. E eu vou dizer uma coisa para você: quando a igreja é a segunda opção na vida da sua família, ela vai ser a segunda opção na vida do seu filho quando ele crescer. Você entende isso? Você está ensinando o seu filho que a igreja é a segunda opção. E a palavra fala que você ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. E quando ele crescer, ele vai falar para o seu pai: ah, não, eu tenho isso para fazer, eu não posso ir na igreja hoje. E não vai adiantar você querer arrastar ele para cá, porque o coração dele já não vai estar aqui. Porque você ensinou o seu filho o caminho que ele tem que andar. Então eu pergunto para você, qual é a sua prioridade? Será que o seu coração está aqui? Será que você tem esse prazer de se reunir? Qual é essa primeira baliza? Faça a sua avaliação. Segunda avaliação, vamos abrir Hebreus 10, mas no versículo anterior, versículo 24. Está aberto aí? Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí você fala, poxa, eu estava frequentando, aí veio com esse papo, sim. Porque frequentar não é suficiente também. Porque você pode entrar mudo e sair calado, chegar atrasado e ir embora mais cedo. E a reunião não é suficiente. É necessário que você se misture, que você tenha relacionamento, que você trave amizades. E nisso ser uma igreja pequena é muito bom, porque propicia que nós saibamos das necessidades uns dos outros, que a gente possa se abraçar, que a gente possa se beijar, que a gente possa saber quem está precisando de sangue, que a gente possa saber quem está precisando de uma doação, quem tem problemas reais. Nós sabemos às quartas-feiras aqui com os irmãos que oram, o que efetivamente está acontecendo na casa uns dos outros, e nós oramos juntos, e nós choramos juntos.
E nós levamos o problema, nós levamos o coração dos nossos irmãos para casa, nós intercedemos juntos por esses problemas. Como família, nós somos uma família. E quando você não vem, você perde a oportunidade de ser igreja. Você perde a oportunidade de participar da vida uns dos outros, de considerar. Esse considere, essa palavra quer dizer, coloque uma lupa sobre a vida do seu irmão. Perceba quem está do seu lado. A igreja não é só uma reunião, não é só um ajuntamento. A igreja é também uma rede de relacionamentos. Um momento onde você vai trazer amizades, onde você vai sair junto, onde você vai comer pizza junto, onde você vai ter pessoas que vão convidar você para ir no aniversário. E toda igreja tem panela, não é verdade? É necessário que tenham panelas. As panelas são saudáveis, porque não cabem todos vocês na minha casa, mas uma parte cabe. Hoje em dia está difícil chamar todo mundo para ir no aniversário, não está? Que está difícil pagar buffet para todo mundo, é muito caro, é muito dinheiro, mas uma parte dá para ir. Dá para ir uma parte, para você convidar uma parte. E é necessário e é imprescindível que você tenha amizades e que existam essas panelas boas. A panela só não pode ter tampa. A panela tem que estar aberta para todos quantos puderem vir e pularem para dentro. Pode ser que você pule para dentro da panela e não goste dessa panela, não pode ficar fora, você pula para outra, você não pode ficar sozinho. Por isso que nós fizemos os grupos. Você se lembra dos grupos? Para que ninguém ficasse fora, para que todos pudessem ser abraçados, para que todos tivessem uma oportunidade de serem ouvidos, para que todos pudessem ter a oportunidade de serem amados, porque é importante para nós que todos façam parte de uma rede de relacionamentos aqui, na nossa igreja da Graça e Paz. Que sejam ouvidos, que sejam amados, que você possa ter a oportunidade de incentivar o amor, como o texto fala, mas arregaçar a manga, na prática das boas obras, de incentivar amor e dar uma carona, de incentivar amor e enfiar a mão no bolso, de incentivar amor e lavar uma louça na casa de alguém, de cuidar do filho de alguém, de praticar o amor. Porque amor falado, amor cantado, é teoria. E a igreja é o lugar da prática do amor. Será que nós temos considerado o amor? Repartido a nossa alegria? Repartido a nossa dor com alguém? Repartido as nossas crises com alguém? Faça a sua avaliação. E por último, aí você vai ter que virar sua folhinha em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus fala o seguinte: obedeçam aos seus líderes. Talvez a sua Bíblia fale em guias, ou outra Bíblia vai dizer pastores. E sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalham com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Isso está escrito em Hebreus 13, versículo 17. E isso fala sobre sujeição. E é um assunto delicado porque a gente vive um momento onde as pessoas não se sujeitam mais a ninguém. Vivemos um momento onde as pessoas são senhoras de si mesmas. Ninguém quer abrir o coração para ninguém. Ninguém quer expor as suas fraquezas para ninguém. As pessoas gostam de serem autossuficientes. Dão conta do recado. Dos meus problemas cuido eu. Não gostam de compartilhar suas necessidades. E às vezes nós olhamos nos olhos de vocês, a gente vê que vocês estão cambaleando pelo caminho, sem força de continuar. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tudo bem. E enquanto vocês não abrirem o coração e a possibilidade de ajuda, a gente não pode ajudar. Porque há necessidade de um coração aberto para a palavra, um coração sujeito, um coração que está disponível para a palavra. E a palavra de Deus
coloca que todo aquele que está na igreja, todo aquele que está inserido na eclésia, tem que estar debaixo de autoridade. E nós vivemos um tempo em que, desde que você continue sozinho, desde que você não tenha que se expor, que você não tenha o seu orgulho ferido, a sua soberba aviltada, você está bem, independente dos seus problemas. E pode ser que você venha, que você seja um bom frequentador, que você tenha um bom relacionamento até com os irmãos. Mas, meu irmão, se existe uma relação que precisa ainda ser crescente, é essa relação que existe entre os irmãos, eu e o Leandro, os irmãos e a autoridade da igreja. Porque essa é uma responsabilidade que a palavra fala que será cobrada de nós, e nós entendemos a seriedade dela. Nós somos pessoas que estão dispostas e disponíveis sempre, cuja prioridade das nossas vidas é sempre o reino de Deus. Quando nós dissermos sim, demorou para a gente dizer sim, a gente estava dizendo não para muitas outras coisas, mas a gente estava dizendo sim para o Senhor, sim para vocês, sim para a igreja local. E a gente entende, irmãos, que quando uma pessoa não se sujeita à autoridade, ela tem um orgulho tão grande, que a própria consciência dela é o critério da verdade. E é muito difícil que alguém que não presta contas para ninguém, que não se submete a ninguém, que não ouve a ninguém, que não reconhece ninguém, tenha sucesso na caminhada, na peregrinação cristã, na experiência espiritual com Deus e com a igreja. Por isso, esse é um critério de avaliação importante. Se você não ouve, não considera, não se importa, não valoriza, não compreende o que é dito pelos pastores dessa comunidade, é um indicativo muito sério na avaliação da sua relação com a Igreja Graça e Paz. Nós temos 13 anos, nós já somos crescidos, nós temos irmãos fantásticos dessa comunidade, cujo compromisso desses irmãos constrange, o amor que esses irmãos têm, a devoção para o Senhor em primeiro lugar, mas o carinho com que eles tratam o ministério, a comunidade, nos estimulam, nos ajudam, dão essa alegria para a gente caminhar, para servir. E eu queria estimular você a pensar como tem sido a sua relação. O crescimento da nossa vida espiritual está diretamente relacionado à sua dedicação e ao seu compromisso. Porque numa relação última, a palavra de Deus fala que nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso está em Mateus 6,33. Irmãos, nós vivemos um tempo onde nós buscamos todas as outras coisas em primeiro lugar. E o tempo que sobra é o tempo que nós dedicamos para a igreja local. Em primeiro lugar é o nosso descanso. Em primeiro lugar é o meu eu. Em primeiro lugar é o meu trabalho. Em primeiro lugar eu preciso ganhar dinheiro. E depois o tempo que sobra é o tempo que eu vou dar para Deus, é o tempo que eu vou dar para a igreja, é o tempo que eu vou dar para dedicar para o meu ministério. É o que sobra. E eu não sei o que tem o teu serviço, eu não sei o que a tua dedicação para essa tua vida, essa tua caminhada tem acrescentado na tua vida, mas eu gostaria de te convidar a fazer valer esse convite de Jesus, que Ele faz para todos que o ouvem em Mateus 6,33. Ponham em primeiro lugar o reino de Deus, para que você possa experimentar o acrescentar de Deus na sua vida. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus. Faça uma avaliação e veja o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida. O que você tem buscado em primeiro lugar na sua vida. E depois, experimente buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Experimente se dedicar em primeiro lugar para aquilo que Deus tem colocado para você. E aí você vai experimentar, receber as coisas que Deus tem para você. Isso eu posso dizer, porque eu tenho experimentado na minha vida. Eu não sei nessa avaliação se você já conseguiu se perceber, se você tem se sentido uma pessoa participativa, ou se você percebe que você pode melhorar. Mas eu entendo que nós sempre juntos podemos muito mais. E o versículo que nós lemos fala: incentive uns aos outros. Olha, venha se reunir, mas incentive alguém que está perto de você. Eu queria convidar você, nessa noite, para a gente fazer uma oração diferente. Porque todos nós aqui estamos de alguma maneira relacionados uns com os outros. Você tem a sua panela, você tem a sua família, você tem quem você ama, você tem quem convidou você aqui, você tem seus amigos espirituais, as pessoas que realmente te conhecem, que te sustentam espiritualmente. E eu queria orar juntos nessa noite, para que nós possamos firmar compromissos juntos, para que possamos nos aliançar juntos, para que você pegue a sua camisa da GP amarrotada, zoada, talvez suja, e você vista a sua camisa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você possa, em nome de Jesus, calçar os seus sapatos do Evangelho da Paz, você possa limpar a sua armadura, e você possa se posicionar diante de Deus, para você tomar a dianteira na peregrinação espiritual, e você poder conquistar aquilo que Deus tem espiritualmente para você. Porque o mundo passa, irmãos, e toda a sua consciência passa, e nós não levamos nada desse mundo. E somente vão permanecer para sempre aqueles que esperam no Senhor. E aqueles que têm colocado o reino do Senhor em primeiro lugar, é que vão receber do Senhor aquilo que Ele tem para dar. E eu queria convocar você, no nome de Jesus, nessa avaliação, a se posicionar diante de Deus. Você que entende que pode melhorar, quero que você se levante. Você se levante e dê a mão para quem está do seu lado. Ou você faça uma bagunça e vá buscar alguém que está longe de você, mas que você sabe que está sozinho, e que está sozinho faz tempo, que precisa de amor, precisa de cuidado, para que a gente possa fazer essa oração juntos, em nome de Jesus, para que ninguém fique só, e como igreja nós possamos crescer. Queria chamar depois a Lu para que a gente possa cantar que nós como igreja nós vamos crescer. Nós temos muitos grupos aqui, muitas pessoas que estão sozinhas porque não estão inseridas, mas nós precisamos ter amigos espirituais, irmãos, que são mais que irmãos, que são família espiritual, que não tem só uma nomenclatura, mas que são aquelas pessoas que você pode abrir o coração na hora da necessidade. Tudo começa a partir do seu compromisso pessoal com Deus e com a igreja local. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Recebemos a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Eu quero pedir que Teu Espírito Santo possa ministrar o coração de cada irmão aqui, Senhor. Cada pai, Senhor, de família, Senhor. Cada mãe. Senhor, cada jovem. Cada pessoa que tem ouvido o Teu chamar, Senhor. Cada irmão que é salvo em Jesus. E que entende que está inserido não só no corpo de Cristo, mas que tem sido chamado também para fazer parte da igreja, da comunidade local. O Senhor tem dado diversidade de dons, de talentos. Tem tantos irmãos aqui que poderiam estar servindo, poderiam estar abençoando e edificando uns aos outros, ó Deus. Eu quero pedir que o Senhor possa estimular através do Espírito a cada um dos meus irmãos aqui nessa noite,
para que possamos viver o Teu Evangelho, para que um tenha cântico, para que o outro tenha uma palavra, para que o outro tenha, Senhor, uma profecia, para que o outro tenha uma demonstração, para que todos nós possamos estar fluindo, Senhor, no Teu Espírito, cada um de nós exercendo o seu ministério, Senhor, que haja amor verdadeiro, Senhor, que haja prática das boas obras, que haja consideração verdadeira uns dos outros, que haja um fervor, Senhor, de estarmos juntos, uma alegria, Senhor, que possamos ter a alegria que as crianças têm de estarmos juntos uns com os outros, Senhor, de abrir as nossas vidas, os nossos corações, de trazermos, Senhor, as nossas preocupações, de termos uma palavra de ânimo, de consolo, Senhor, de dividirmos as nossas necessidades uns com os outros, Senhor, para que haja amor, Senhor, que haja, Senhor, em nome de Jesus, um coração sujeito, Senhor, que haja um interesse mútuo, Senhor, em cada um dos corações. Nós pedimos que haja verdade nas nossas relações e que cada um dos meus irmãos se sinta abraçado, se sinta amado, Senhor, possa crescer espiritualmente pela Tua palavra, possa ter consciência da sua espiritualidade, possa, Senhor, largar o pecado e ter um compromisso com a santidade em nome de Jesus. Senhor, eu peço que sejamos juntos, em nome de Jesus, uma unidade para o louvor da Tua glória, Senhor, e que o mundo possa conhecer-nos pelo amor. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, dá um beijo, um abraço em 5 pessoas que estão perto de você, em nome de Jesus.